Olá, boa noite! Sejam bem-vindos à nossa última live de 2020. Hoje, 21 de dezembro de 2020, 21 horas, iniciaremos a nossa live sobre retrospectiva emocional. E o objetivo dessa live é trazer um resumão de tudo que a gente falou de forma prática, de forma didática, para que a gente consiga identificar os pontos que nos trazem desequilíbrio e fazer com que a gente encontre a leveza da vida, o equilíbrio. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. Carol, seja bem-vinda. É muito bom ter vocês aqui na nossa última live. Nós vamos esperar aí os nossos 5 primeiros minutos para as pessoas entrarem, mas o tema hoje é retrospectiva emocional e nós teremos aí um manual de instruções de como ter certeza de que nós estamos livres, leves e soltos, ok? Saudade, hein, Carol? Saudade! Então vamos aguardar aí os nossos seguidores. Final de ano aí de muitas aprovações, né? Não no final de ano, mas esse ano de 2020 foi todinho cheio de incertezas, de insegurança, mas o que está acontecendo lá fora não pode impactar o que está acontecendo aqui dentro do nosso coração. Por isso a live de hoje é toda voltada para falarmos sobre transformação, ok? Vamos aguardar uns minutinhos aí para as pessoas entrarem. Para as pessoas que ainda não se cadastraram no canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, fiquem à vontade em ver todas as lives anteriores, elas estão lá no canal. E muita gente utiliza as lives como estudo e eu sugiro que vocês utilizem também, porque a base é técnica, tá? Então, por mais que a linguagem seja legal, extrovertida, mas a base é técnica, então tenham ali com vocês um papel e caneta na mão para fazerem o estudo do caso da vida de vocês, tá? Então, o processo é muito individual, né? O nosso processo de evolução é muito individual, é bom ter alguém para nos auxiliar nisso, mas a transformação só acontece dentro da gente mesmo, ok? Então vamos lá, esperando aí as pessoas entrarem. Se vocês puderem apertar os coraçõezinhos aí para o Instagram, dizer que a gente está ao vivo. Oi, Camila, boa noite, seja bem-vinda. Quanto tempo, né? Nos vimos ontem. Seja bem-vinda aí para mais uma live sobre retrospectiva emocional e a última live de 2020. Voltaremos só em 2021. Olha quanto tempo, que distância, né? Voltaremos na primeira terça-feira de 2021. Hoje o tema é retrospectiva emocional. Eu ainda vou pensar num tema do primeira terça-feira de 2021 para a gente colocar o nosso pé direito, o nosso pé esquerdo no ano de 2021 e viver da forma que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos, certo? Andréia, boa noite, seja bem-vinda para mais uma live. Retrospectiva emocional. Quem está preparado aí, hein, para fazer uma retrospectiva emocional? Não só para olhar o resumo do nosso trabalho, mas também para olhar para dentro, né? Eu vou citar aqui uns pontos bem importantes aí para a gente crescer nessa visualização. A gente precisa olhar. Quanto tempo, né, Andréia? A gente precisa olhar para dentro da gente e perceber o que a gente precisa, né, para equilibrar aí a nossa energia. Falta um minutinho só, tá? Lídia Cruz, boa noite, seja bem-vinda. Vamos nós aí. Falta quanto tempo? 1 minuto. Eu fico tensa que eu quero logo trazer o conteúdo, né? Porque o conteúdo é um pouco extenso, então eu fico tensa aí de não dar tempo. Mas aí qualquer coisa a gente grava uma live igual eu fiz daquela outra vez, da Terapeuta Responde. Vamos nós aí, gente. Cadê? Ainda 4, gente. Apertem os coraçõezinhos aí, vamos ver se o cronômetro anda mais rápido. Ok. 21 horas e 5 minutos, o nosso boa noite oficial. Iniciaremos agora a live sobre retrospectiva emocional. Até rimou, viu? A nossa última live de 2020, com um papo bastante interessante, porque não só
Vamos falar sobre o que nos afastam da lei do equilíbrio, da lei do amor, como vamos identificar aqui, né, as crenças, os pontos, os comportamentos que a gente tem que faz com que a gente se afaste da lei do amor. E inclusive são comportamentos que a gente acredita que a gente está fazendo para o bem da gente, para o bem do outro, e a gente acaba atrapalhando o nosso processo de crescimento. Vou falar daqui dos sinais que comprova que a gente precisa de ajuda, né? Vou falar do que a gente ganha quando a gente está em equilíbrio e vou dizer como que a gente utiliza a natureza ao nosso favor para alcançar o equilíbrio aí. Verônica, boa noite. Seja bem-vinda, Luana, e começaremos agora o nosso conteúdo, ok? Então, estão preparadas? Vamos nós. 5 comportamentos que nos afastam da lei do amor. Primeiro comportamento. Manter a ilusão de que a gente pode mudar as pessoas. A gente vem falando isso no decorrer do ano, né? Em todas as nossas lives, eu acho que a gente toca nesse assunto aí. Nós não temos como mudar o outro. Nem nós, profissionais da área de terapia, temos o poder de mudar outra pessoa. Qual é o nosso trabalho? É passar o esclarecimento necessário para que ele alcance a necessidade de se transformar. Certo? É isso que o terapeuta faz. Dá a ferramenta necessária para que você entenda que você precisa transformar-se. Não é o terapeuta que transforma a outra pessoa. Então, eu recebo muitos contatos de muitas pessoas dizendo: poxa, eu queria tanto que meu marido fosse para terapia. Poxa, eu queria tanto que fulano de tal fosse para terapia. Gente, eu quero que o mundo todo faça terapia. Mas cada um tem o seu tempo, a gente não consegue mudar o outro. Nas lives sobre relacionamento, eu venho dizendo o quê? A pessoa ela já precisa vir com um caráter pronto. Se você começa a se relacionar com alguém que mente, ele vai mentir ou ela vai mentir ainda mais. Certo? Não dá pra gente mudar o mentiroso, a não ser que ele queira mudar, a não ser que ele veja o prejuízo que a vida dele tá tendo. Tá? Só assim, não dá pra gente tentar modificar o outro. Então, eu vejo muitas pessoas, eu já tive esse comportamento de tentar, eu insisti até para que o outro ou fizesse terapia ou mudar um comportamento dele, mas ele já está moldado através da dor a agir daquela forma. Então, o que a gente precisa entender, gente, nós não temos nenhum tipo de poder de mudar o outro. A gente tem a capacidade, sim, de mudar a gente mesmo. E isso é muito difícil. Quem é minha cliente aqui sabe, né? O quanto a gente entende o processo, o quanto a gente consegue observar a necessidade que a gente tem de mudança e ainda assim a gente não consegue mudar. Então percebam, no processo terapêutico, você toma consciência de que você precisa mudar, você assume que você precisa mudar, mas quando você olha, você está tendo os mesmos comportamentos nocivos. Então, se é difícil para a gente que recebe a orientação de que a gente precisa modificar e ainda assim não consegue, vocês imaginam quem não está no processo, quem não faz terapia e quem de fato, inconscientemente, não está disposto a mudar porque acredita que aquele comportamento ali é o mais correto. Sabe, né, Mariana? Então, é difícil para quem sabe que tem que mudar. Imagina para aquele que acredita que está certo. Então, gente, esse comportamento de manter a ilusão de que a gente pode mudar alguém tem que ser jogado fora agora. Rasga isso. Não dá, a gente não consegue mudar o outro. Sabe o que a gente faz? A gente constrói um comportamento de estresse tão grande dentro da gente, mas tão grande, que o outro não tá nem aí, ele tá vivendo a vida achando que tá belo, né? Então, assim, pensem, para que eu vou fazer um esforço para mudar o outro, se nem a minha vida eu consigo mudar? Essa pergunta precisa ser feita diariamente. O que a gente pode fazer? A gente pode aconselhar. Olha, eu sugiro que você faça isso. Olha, já aconteceu isso comigo, eu fiz assim, assim, assim. Mas se o outro não quiser fazer, a gente já precisa entender que o processo é dele.
ok? O processo é dele. Se vocês acham que tem algum amigo que precisa de terapia, dá o contato do terapeuta que vocês confiam, o meu contato, né, que tem muito cliente meu aqui. Mas se ele não ligar, o problema é dele. Não tentem ficar marcando terapia para quem não quer terapia, entendem? Então, assim, o que a gente precisa nesse primeiro comportamento que afasta a gente da lei do amor? Quando a gente se ilude achando que a gente pode corrigir o outro, a gente está se afastando da nossa própria lei do equilíbrio. A gente está travando o nosso caminho, perdendo tempo. Cada um evolui individualmente, deixa o outro, dá a diretriz. Se ele quiser seguir, ele segue, se não, siga o seu rumo, ok? Ficou entendido aí, né? Que manter a ilusão de que a gente pode mudar as pessoas é um crime contra a nossa emoção, tá? Um crime. Então, acabou isso, beleza? Hoje assim, tá? 5 minutos de live. É isso aí, Mariana. E um monte de chulapada. Por quê? Tá na hora, gente, da gente identificar que o processo de crescimento é individual. Quantas vezes eu venho no ano falando isso? Se pudesse pesquisar quantas vezes eu falo essa frase, deve ser milhares de vezes, né? Porque a gente precisa entender isso. Ficou claro que manter a ilusão de que pode mudar as pessoas só afasta a gente da lei do amor, da lei do equilíbrio. A gente não consegue mudar, tá? Vou pro ponto 2 aí dos nossos 5 comportamentos que nos afastam da lei do amor. Acreditar que veio no mundo só para sofrer. Pô, gente, vocês acreditam mesmo que a gente veio no mundo para sofrer? O sofrimento existe. Mas eu não acredito numa força maior, num Deus que tenha colocado a gente no mundo para sofrer. Cara, a vida é maravilhosa, a vida é bela, a natureza é linda, a gente vai falar da natureza hoje. E nós somos seres naturais. Então, por que nós, seres humanos, o alecrim dourado, nasceu para sofrer? Não, a gente nasceu para evoluir, para ser feliz e para servir a humanidade. Para isso que a gente veio aqui. Então, essa condição de acreditar que a gente veio no mundo para sofrer faz que a gente se escravize na condição de doente emocional. Então, eu não posso engolir a doença emocional como normal. Tem gente que vive dores representadas pela família o tempo inteiro e que acha que é normal viver assim. Não, não é. Tem gente que fala assim, ai, como é que você tá? Tá tudo bem? A pessoa fala, estressada como sempre, né? Mas é normal estar estressada? Minha vida é só estresse. Não, gente, não é. Não é possível. Tem alguma coisa de errado aí, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. O que isso acarreta? Então, a gente não nasceu para sofrer. O natural é que a gente esteja 95% em estado suave, saudável e 5% de estado de estresse negativo. Porque o estresse negativo, ele também é interessante para que a gente dê um impulso para a gente modificar, para a gente transformar isso aí, tá? Então, acreditar que veio no mundo para sofrer é muita presunção da nossa parte, né? Vir no mundo desse para sofrer. Por que algumas pessoas sofrem? Por que outras pessoas são felizes? Por quê, gente? Pensem aí, por que umas pessoas sofrem e outras são felizes? Porque cada um escolheu. Eu, muito tempo da minha vida, escolhi sofrer, porque eu venho de uma família que só sofre, uma vitimização dos infernos, nunca vi. Tudo é ruim, tudo não dá, tudo é impossível, tudo dói. E eu olhei para isso, graças ao processo terapêutico, eu falei, eu nunca mais vou viver na dor. Não vou, tudo para mim é belo, tudo é maravilhoso. Quando acontece uma coisa ruim, eu falo, cadê meu presente? Tem alguma coisa boa dentro disso aí que eu tenho que aprender. E começo a querer tomar consciência daquilo ali. Porque a gente precisa entender, se eu tô aqui para evoluir, não tem que vir só coisa boa não, tem que vir a coisa ruim para eu aprender. Eu só aprendo com fracasso. Lembra que eu falei em uma live que a gente precisa se divertir com os nossos erros? Meu professor disse, quando a gente acredita que a gente precisa ser perfeito, a gente perde um pedaço da nossa alma, a gente deixa de ser autêntico. Não dá para ser perfeito, ninguém é. Nem Jesus Cristo foi perfeito.
Então a gente precisa se divertir com os nossos erros, com as nossas falhas, porque são os erros que nos impulsionam a fazer algo melhor, melhor do que aquilo. Eu não estou dizendo que precisa ser perfeito ou excelente, não. Não vamos nos preocupar em fazer o excelente. A gente precisa se preocupar em fazer. Tá feito? Vamos ver formas de melhoria? Ou então, não vou colocar minha energia na melhoria disso não, porque aí já tá bom, tá ótimo. Ok? Eu, por exemplo, vocês podem ver o meu Instagram, né? Eu comprei um pacote de mídias, que ela tá com a carinha aí lilás, vocês já devem ter percebido. Comprei porque eu tava sem tempo, eu não vou ficar me martirizando. Ai, meu Deus, não postei hoje, as pessoas vão ficar sem informação. Comprei um pacote com acho que 30 ou 40 mídias, tô feliz a beça, tá tudo programado. Esses dias uma amiga chegou e falou assim: poxa, você postou aquele negócio pra mim, né? Eu falei, não, amiga, fica tranquila que tá programado, tá? Então isso aí já foi programado mês passado. Então assim, não vou ficar me martirizando. Tem mídia aqui que eu construo em 15 minutos. Essa mídia de hoje mesmo, dizendo, hoje tem live. Foi quando o cliente acabou, 8 horas da noite, rapidinho eu fui lá construir e coloquei. Tá tudo bem, gente. Qual a informação que eu precisava passar? Que hoje tinha live. Tu acha que eu vou me preocupar em botar frufru na mídia? Ficar horas lá tentando? Não, a informação eu já passei. Ai, mas fulano de tal não gostou da sua mídia. Todo mundo sabe a resposta que eu vou dar, né? Então, vamos voltar aqui. Acreditar que a gente veio pro mundo para sofrer, gente, é um tiro no nosso peito. Porém, é um tiro de suicídio, porque a arma está na nossa mão, tá? Então prestem atenção, de fato, no que vocês estão falando para vocês mesmos, porque tudo que a gente fala pra gente é o que a gente constrói como caminho. Então, se eu falo que eu vim no mundo para sofrer, eu tô fadada a ser estressado o dia inteiro, é isso que meu corpo vai ler. E é esse processo que vai ser seguido daqui para frente pela minha consciência e pior, pela minha inconsciência, porque a nossa inconsciência é um tamanho monstruoso, guarda todas as nossas memórias e a gente não tem noção do que a gente carrega lá dentro, tá? Então ficou entendido aí que a gente não veio no mundo para sofrer? Se a gente sofre é porque a gente escolheu viver esse tipo de dor. Então existe uma escolha entre sofrer e ser feliz. Você escolhe o quê? Aí você tem que perguntar, eu escolho o quê? Eu escolho sofrer ou eu escolho ser feliz? Tá? Um terceiro comportamento que nos afasta da lei do equilíbrio. Ter dificuldade em dizer não. Gente, tem até uma live aí, que eu agora não sei o nome, que eu falo sobre isso. Tem até uma entrevista, né? Não sei se vocês viram no programa da Ana Maria Braga, que eu falei sobre a capacidade de dizer não, né? A capacidade de dizer não, ela é muito mais forte do que só o não. A capacidade de dizer não é alguém que tem uma autoestima suficiente, é alguém que se reconhece suficiente para se respeitar. Dizer não para o outro é respeitar a si mesmo. Dizer sim ao outro, dizendo não para você, é uma construção de um caminho de dor emocional que, se vocês soubessem onde isso vai dar, eu vou dizer, câncer. Quem diz sim para o outro, dizendo não para si mesmo, é capaz de adquirir um câncer, porque constrói uma situação de remorso muito grande. Tem a live das doenças emocionais aí, até com a minha querida amiga Reisa, que a gente fala sobre isso. As doenças do nosso corpo são construídas pela nossa capacidade de não se defender, pela nossa capacidade de se desrespeitar. Então a doença está relacionada a isso. A gente se desrespeita, tá? Então, nós temos a obrigação de nos respeitar. Porque já reparou? A gente respeita todo mundo. A gente cresce com os nossos pais dizendo, respeita os mais velhos, respeita fulano, respeita o ciclano. Mas nenhum pai nunca na vida da nossa geração anterior, nunca disse, respeite a você primeiro, meu filho. Independente do que as pessoas pensem. Nunca na vida disseram isso.
Mas a culpa não é deles não, tá? A culpa vem lá de não é nem culpa, né? A construção de um patriarcado, enfim, não vamos falar sobre isso. Mas ninguém nunca ensinou pra gente que a gente deveria respeitar a si mesmo primeiro. Porque eu não tenho como dar respeito pro outro se eu não tenho por mim. Sabe o que eu entrego pro outro? Medo. Eu entrego pro outro submissão. Eu nunca entrego pro outro a Tati na altura desse outro. Nunca. Eu só vou entregar alguém abaixo porque eu não sei me respeitar. Eu não sei dizer o que eu quero. Eu não sei dizer não. Enquanto eu não sei dizer não, eu tenho milhares de pessoas que passam na nossa vida se aproveitando do que elas podem usufruir da gente. Pelo amor de Deus, gente, não. Não se deixem passar por isso. Não se deixem, tá? Isso causa uma dor emocional, um remorso, constrói doenças físicas, cientificamente comprovado, não é coisa mística, tá? Tem muita gente que tem mania de rir, né? De criticar, dizendo, já vem ela falando de energia. Eu tô falando de energia porque eu estudei, você não estudou. O fato é cientificamente comprovado. Nós somos seres elétricos e estamos condicionados e conectados através de linhas vibratórias. Se eu tô aqui vibrando na alegria, vem um cara vibrando na tristeza, na angústia, e eu não sei continuar aqui em cima, eu vou lá para baixo com ele. Por quê? Porque o negativo tem peso 2. Quando chega alguém vibrando na angústia, na tristeza, eu falo, é complicado, difícil, espero que você consiga resolver isso aí o mais rápido possível. Mas não tem como resolver. Tem sim, faça terapia. Você pode me dar o contato? Posso. Se não pedir, também não dou. E ponto. Porque a pessoa tem que saber também que ela quer ajuda. A gente vai ficar carregando essas larvas aí, esse peso nas nossas costas até quando? A gente tem a obrigação de evoluir a nós mesmos, não evoluir o outro. Então, a condição de dizer não tá ligada totalmente ao respeito. Então, a gente precisa se respeitar para a gente conseguir dizer não. Se a gente não se respeitar, a gente não consegue. Tem cliente que fala assim, Tati, eu me respeito, eu só não consigo dizer não. Eu falo, não, é discrepante, tá errado, eu vou te provar que você não consegue se respeitar. E aí, no decorrer da terapia, a gente consegue provar que a pessoa não se respeita. Isso tá muito enraizado, a gente aprendeu a não se respeitar, tá? Então, um quarto comportamento, ficou entendido aí, né, gente? Hoje eu tô assim tensa porque é a última live do ano, a retrospectiva emocional, é aquela live que a gente dá 3 tapas na cara mesmo. E se eu falar um palavrão aí, meu filho não tá na live não, vou xingar, que ele fica, Tatiane, não fala palavrão. eu nem xinguei nenhum, né, agora, então tá bom. Então vamos lá. Então, gente, ter dificuldade de dizer não, esse terceiro comportamento leva a gente lá pro fundo do poço, tá? Porque a gente ainda vai sofrer a dor, né? De ter feito pelo outro e o outro não reconhecer. Aquela balela toda. Mas vamos nós. Quarto ponto. Valorizar a opinião de quem não conhece a nossa luta. Gente, vou me acalmar nesse ponto aí. A gente passa a vida inteira tentando transformar um processo. Vou falar um caso de separação, que é separação de casais, né? É um ponto bem tenso, né? Você envolve várias pessoas, mas quando a gente fala de separação de casais, a gente tem alguém querendo a separação, tá? Tem pelo menos uma pessoa querendo a separação. A outra provavelmente não queira, ou pode ser que queira também. Quando 2 pessoas querem, maravilhoso. Mas vamos falar de uma relação que só uma pessoa quer a separação, tá? E aí ela luta por isso, ela faz processos, ela, conseguiu a separação. Ok. A gente tem um machismo tão grande, né, na população aí, na sociedade, que faz a gente acreditar que para se separar, as pessoas precisam ter passado por traição, as pessoas precisam
ter passado por uma coisa que sacaneou algum bem, enfim, um monte de balela que a gente inventa por aí e a gente só esquece de ver se a outra pessoa que pediu a separação tá feliz, se ela tá mais feliz do que estava dentro do casamento. Tá? Então, assim, as pessoas cansam de chegar aqui no consultório dizendo: caramba, Tati, eu não aguento mais as pessoas falando da minha vida. Tá, mas o que as pessoas falam da tua vida? Tudo! A minha família se mete em tudo. A minha família não quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo. Esses dias a minha cliente falou... Ih, minha cliente tá aí? Ah, se tiver, tudo bem. Eu não vou falar o nome. Minha cliente falou que ela foi alvo, né, de assédio moral na família porque ela deu uma caixinha de R$30 pro gari. Eles falaram tanta coisa, R$30 dava pra comprar não sei o que lá, R$30, pô, você é maluca de dar R$30 pro gari, e que não sei o que... Gente! Aí eu falei, você explicou por que você deu R$30 pro gari? Porque a terapeuta dela sabia. Porque eles que ajudavam ela a tirar o ferro do portão, o cara tava passando, tava ajudando ela quis dar R$30, o problema é dela. A luta é dela, ela é sozinha lá, ela quis porque os caras sempre ajudaram a ela, enfim, se ela desse 300, 3 mil, o dinheiro é dela. Mas, cara, aí a minha cliente estava toda triste, porque ela fez um ato, né, de bondade e estava sendo esculachada pela família. E tem aquela palavrinha mágica que a gente pode dizer para a família também. Não vou ensinar vocês a xingarem a família, mas cada um sabe se defender da forma que quiser. Tá? Quem sabe das nossas lutas somos nós mesmos. Então por que a gente vai ficar se enfraquecendo por causa da opinião alheia? Por causa de alguém que não viveu a dor que a gente viveu, que não viveu momentos que a gente viveu. Pra que a gente vai se deixar levar por essa dor? Por que alguém que nunca viveu o que eu vivi, ou até se viveu foi no corpo dele, não foi no meu, por que alguém acha que tem o direito de dar opinião na minha vida? Ele pode até dar a opinião como experiência. Ó, eu já passei por isso, aconteceu isso, aquilo, outro. Mas não vem comandar o que eu tenho que fazer, não. Ninguém tem que comandar. A gente tem um hábito milenar, né? Que a família que ela acha, os mais velhos acham que eles têm que comandar a nossa vida pro resto da eternidade. Depois de 18... Nem depois de 18 anos, tá? 18 anos a gente alcança a maioridade. Mas depois que a gente se entende por gente, os nossos desejos, as nossas vontades precisam ser respeitadas. Não é porque minha mãe, não é porque meu pai que vai contrariar uma vontade minha. Se a minha vontade não fere ninguém, se a minha vontade por exemplo, dar R$30 ao gari, isso não fere ninguém, gente. É minha vontade, me deixa. Alguém tem o direito de falar sobre isso? Ninguém tem o direito de falar sobre isso. Estou trazendo uma coisa boba, tá? Mas existem coisas de um tamanho tão grande que causam acidentes emocionais tão grandes na pessoa que se conecta com a opinião de quem não viveu a dor dele. Então, por favor, gente, quem não conhece a luta de vocês não tem que dar opinião na vida de vocês. Ou seja, ninguém além de vocês conhecem a dor de vocês, certo? Então é você quem tem que conduzir. Ah, Tati, mas é que eu preciso de entendimento para conduzir. A terapia te dá esse entendimento. A terapia te dá através de técnica, não é a opinião da terapeuta, não. Tá? Às vezes muitas pessoas podem pensar assim, a terapeuta disse isso, porque o cliente só conta uma partezinha, né? Aí, a terapeuta disse isso. Não que a terapeuta tenha dito isso, é a técnica que a gente precisa construir na nossa vida para que a gente saia daquela dor ali. E essa técnica foi testada e comprovada por vários cientistas, por vários estudiosos. Não é a Tatiane que está falando, não, tá? Então, vamos prestar atenção para dentro da gente e verificar se aquela opinião ali que está vindo de fora, se ela tem direito de entrar na nossa vida e fazer a bagunça que faz. Eu já dou a resposta, não tem. Se alguém está deixando essa opinião entrar e está se machucando com isso, é porque deixou alguma porta aberta. Tá na hora de fechar essa porta, tá, gente?
E o quinto comportamento que afasta a gente da lei do equilíbrio é um que me causa uma irritação tremenda, que é se fazer de vítima ou de pessoa boazinha. Gente, por que me causa irritação? Alguém sabe dizer? Porque é um comportamento da minha família. Então, toda vez que a gente descobre um comportamento de dor e começa a tratar, isso causa uma irritação. Eu não sou irritada com as pessoas que são, eu sou irritada porque eu me recordo do comportamento da minha família, que até hoje é vivido assim. Que até hoje, algumas vezes, eu me pego de vítima, eu me pego de boazinha. Eu tenho raiva disso, tá? Não é de ninguém que seja assim, não. Então, gente, se fazer de vítima, tá? Tá rindo, né? Meus primos estão rindo. Se fazer de vítima é uma condição que a gente aprende lá na nossa primeira infância, a criancinha, né? A criancinha já nasce com esse instinto, ninguém precisa ensinar. Porque a gente é animal, né? Então, o animal, para ele se defender, ele faz aquela carinha, ele chora, né? Tudo bem. Se a gente der ênfase àquele comportamento, vai crescer um vítima também. E se essa pessoa que está ali se fazendo de vítima estiver numa família que já tem um hábito de agir assim, ele vai crescer achando que aquilo é normal, né? Eu falei com uma criancinha assim, a criancinha veio chorando: tia Tati, meu amiguinho me bateu na escola. Eu perguntei: mas o que você fez? Aí ele parou de chorar na hora e falou: ele me bateu na escola. Eu falei: não fiz essa pergunta. Eu perguntei: o que você fez pra ele te bater? Nada! E começou a chorar de novo. Nada. Parou de chorar? O que você fez? Nada, eu não fiz nada. Eu falei: então a gente precisa ir na escola para falar com a professora. Isso antes da pandemia, tá, gente? Tem que ir na escola para falar com a professora que tem gente batendo à toa. Você sabia que seu amigo é maluco de bater à toa nas pessoas? Ele é maluco. Não, Tati, ele não é maluco. Ele é maluco, sim, ele é maluco. Eu fiz ele confirmar que foi ele que iniciou a briga. Se a gente constrói as nossas crianças com a responsabilidade de falar a verdade, a gente diminui essa condição de vítima. Vou falar de um fato que aconteceu anteontem, na sexta-feira, melhor dizendo. Sexta-feira, o meu filho simplesmente esqueceu de ir ao dentista. Ele esqueceu. Aí eu estava na rua e quando eu lembrei, mandei mensagem: cara, o dentista, você não foi? Aí ele respondeu: não, eu acordei quase na hora e eu preferi não ir. Ok, em casa conversaremos, certo? Certo. Cheguei em casa, eu falei: o que você tem para me dizer sobre dentista? Aí ele: o que você quer saber? Quero saber o que você tem para me dizer sobre o dentista. Eu não fui, que você não foi, eu sei. Eu quero saber. Eu não fui porque eu acordei atrasado. Eu quero saber o que você tem para me dizer sobre o dentista. Aí até que ele me perguntou: o que você quer que eu diga? Falei: eu quero que você me diga. Mãe, eu fui irresponsável ao ponto de ter perdido a hora de ir ao dentista. Aí ele: eu fui irresponsável ao ponto... Eu vi a dor acontecendo no corpo dele, mas se aquilo não entrasse, se ele não entendesse que a irresponsabilidade era dele, das próximas vezes, quais eram as desculpas que eu ia ouvir? Aí remarcamos o dentista para hoje, mandei mensagem na hora do dentista, ele: já estou no Uber, já estou aqui, cheguei 1 minuto atrasado. Eu falei: que ótimo, tá tudo certo, a vida é assim. Precisei brigar, bater, nada disso. A gente só precisa fazer com que as nossas crianças de hoje assumam a responsabilidade. Senão a gente cria um monte de vítima, um monte de gente que se justifica o tempo inteiro. O que a gente precisa parar é de justificar e agir. Assumir a nossa responsabilidade e agir. Essa condição de ser vítima, essa condição traz doença, traz amargura, traz diabetes. Tá? A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, assim, vamos parar com esse negócio de fazer de vítima.
e de se fazer de bonzinho também. O bonzinho, ele só faz as coisas para os outros e o processo de evolução dele tá parado. E aí ele quer dizer que ele sofre de ingratidão. Porra, a ingratidão não existe. Não existe, só sofre de ingratidão quem faz as coisas pelos outros esperando alguma coisa em troca. Já conversamos sobre isso, né? Então, não existe ingratidão. Ou você faz e larga isso para o universo, ou você não faz e diz o não de acordo com para quem tem que ser dito, certo? O que esses 5 comportamentos geram na nossa vida? Uma linha contínua de estresse. A gente não deixa de estar estressado nunca. A gente não deixa de estar preocupado nunca. Então, essa linha de estresse é um estresse nocivo que é construído. E o estresse é causador de muitas doenças. Então, de muitos comportamentos que causam doenças. Então, quais são os sinais que vão comprovar pra gente que a gente precisa de ajuda? Eu vou dizer para vocês alguns deles. A dificuldade de encarar a vida e de viver no aqui e agora. Esse é um sinal que a gente precisa de ajuda. A vida acontece agora. Tem gente que é totalmente presa nas emoções do passado, totalmente presa, enraizada e não consegue enxergar um palmo à frente. Então esse é um comportamento que acontece, que faz com que a gente saia da linha da vida. Outras coisas que fazem a gente perceber que a gente precisa de ajuda, né? A depressão, a tristeza, tá? Medo de tudo, tá? Então, medo de ser próspero. Tem gente que tem medo de ser rico, ó, que coisa. Tem gente que tem vergonha de ser rico, tá? Outra coisa que comprova que a gente precisa de ajuda: frustração, imaturidade, rigidez, tá? Impotência, problemas genitais, problemas nos rins, dor na bacia. Ai, Tati, mas o que tem a ver isso? Tudo faz parte do estresse contínuo, tudo está relacionado às nossas dores emocionais, tá? Outros pontos que fazem a gente acreditar, ou melhor, que comprovam que a gente precisa de ajuda: nervosismo, irritação, choro fácil, depressão, né, que eu já disse, tristeza profunda, insatisfação contínua, tá? Tudo isso são pontos que precisam. E eu tô falando nessa ordem por quê? Porque eu tô falando nas ordens referentes aos pontos de energia do nosso corpo, chamado chakra. Em sânscrito chama-se chakra, mas aqui pontos de energia, tá? Então, vocês vão entender já por que eu tô trazendo isso. Outra coisa que confessa que a gente precisa de ajuda: o sentimento de posse, o ciúme, a amargura, a solidão, a crítica, a perda de noção de limite. Tem gente que não tem noção de limite, né? Doenças cardíacas, doenças respiratórias. Então a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Outra coisa: gagueira, dificuldade de escutar os outros, medo de falar em público, falta de concentração, problemas na garganta, problema nas funções sexuais. Outro ponto relacionado à nossa linha de energia: pesadelos, alucinações, desilusões, pouca memória, negação, problemas renais e endócrinos. Outros pontos: confusão mental, desassociação, apatia, descrença, ceticismo. Tudo isso comprova que existe um desequilíbrio, que existe desarmonia em algum ambiente do nosso corpo. Por que ambiente? Porque o nosso corpo é dividido em ambientes energéticos. Eu estou falando aqui para vocês de 7 ambientes energéticos, né? Mas na verdade existem milhares. Então, esses são os comportamentos que comprovam que a gente precisa de ajuda.
Ou seja, ajuda da medicina, ajuda terapêutica, ajuda psiquiátrica, ajuda neurológica, ajuda cardiológica, enfim, a gente precisa de ajuda. Não tá tudo bem quando a gente tem qualquer um desses pontos que eu citei aqui agora para vocês, tá? Porque olha o que a gente ganha quando a gente está em equilíbrio, quando a gente está se tratando. A gente ganha consciência do nosso projeto de vida, a gente começa a olhar uma linha lá na frente, a gente começa a observar que existe saída sim. A gente ganha ordem física, ordem mental, ordem espiritual, que é o melhor, tá? O processo terapêutico traz isso. Ué, mas terapia não tem a ver com religião, porque espiritual não é religião. Espiritual é uma inteligência que a gente carrega dentro do nosso ser, que é a inteligência que é capaz de transformar o que a gente pensa, transformar o que nos limita em algo que nos impulsiona, tá? Então, inteligência espiritual não tem a ver com religião. A religião utiliza essa inteligência, mas essa inteligência é nossa, é interna, tá? Eu, por exemplo, não tenho religião, mas eu tenho a inteligência espiritual, tá certo? Então, assim, outra coisa que a gente ganha quando a gente começa a olhar para as nossas emoções é começar a viver de bem com a vida, começar a ser próspero, né? Quando a gente começa a ver fluidez na nossa vida, quando a gente começa a ser criativo, quando a gente consegue olhar pra gente e gostar do que vê, quando a gente alcança a nossa autoestima saudável, quando a gente começa a ter prazer. Gente, viver a vida com prazer é a melhor coisa que existe. Aliás, acho que a única coisa que existe que deixa a gente feliz é viver a vida com prazer, né? Então, quais são os comportamentos que a gente ganha quando a gente começa a olhar para a nossa emoção? A gente começa a ver um perfeito funcionamento do nosso sistema metabólico, das nossas sensibilidades, das nossas emoções. Para as mulheres aí, eu falo sempre, né, sobre a condição menstrual. Tem mulher que odeia a menstruação. Hoje eu cheguei num patamar que eu nem sei, nem sinto nada quando a minha menstruação chega. Então, assim, é aceitar o fluxo, é viver de acordo com a natureza, tá? E aí a gente vai ganhando aceitação, a gente vai ganhando compaixão do outro, a gente vai ganhando equilíbrio, a gente vai mantendo boas relações afetivas, porque na minha vida não tem mais espaço para relações tóxicas, não tem, não vai ter, nunca mais. Glórias ao processo terapêutico. Eu tenho coragem hoje de dizer, eu não quero me relacionar com você porque você me faz mal. Se a pessoa me perguntar o porquê, claro, eu não vou ser tão, tão grossa como eu costumo ser, tão direta como eu costumo ser. Mas se a pessoa me disser, me perguntar o porquê, eu tenho aqui, ó, condições de dizer para ela, da forma empoderada. O que é empoderar-se? É respeitar a si mesmo. Empoderar-se é usar a autoestima ao seu favor. Eu tenho coragem de dizer de forma respeitosa, não me procure mais. Nossa relação não tem como acontecer. Nós estamos em linhas diferentes. Seu comportamento não condiz com o que eu quero para minha vida. Ponto, não esculachei ninguém, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que na minha vida não tem mais espaço para gente tóxica. Ah, Tati, mas não dá para sair de todo mundo. Não, não dá, de fato não dá. Eu não vou jogar fora uma relação com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com a minha avó. Não, eu vou me desvencilhar energeticamente. Eu tô ali, falando, oi, tudo bem, como vai? Eu não tô relacionada energeticamente com aquela pessoa. Todas as merdas que ela quiser fazer na minha frente, ela vai fazer que eu não tô nem aí. Eu não tô conectada energeticamente com ela, certo? Então, o que a gente constrói quando a gente está em equilíbrio? Imunidade. A gente fica imune a muita coisa. A gente passa a falar com clareza, a gente passa a estar aberto, a gente passa a ouvir mais o outro, tá? E a gente tem um crescimento numa característica individual, numa faculdade mental que a gente tem, que é a clarividência. A gente conseguir olhar através do corpo do outro, a gente conseguir olhar a intenção do outro. Tá? Clarividência não tem nada a ver com misticismo, as pessoas relacionam. Clarividência é uma faculdade mental, é ter uma visão clara, é só isso,
tá? Então a gente começa a ter uma interpretação mais correta dos fatos. Eu começo a ter conexões espirituais comigo mesmo. Eu começo a atingir sabedoria. Isso não é maravilhoso, gente? Isso é belo. Isso tudo a gente alcança com um processo emocional em equilíbrio, porque o emocional está no meio do caminho entre o instinto e o espiritual. Então a gente precisa equilibrar, fazer com que esses três se conversem, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, tá? E como que a gente faz, gente, para equilibrar isso? Né? O processo terapêutico, ele te auxilia, sim, mas tem outras coisas que podem auxiliar também em concomitância com o processo terapêutico. Porque eu falo sempre o processo terapêutico porque eu não conheço nenhuma outra ferramenta que nos auxilie na transformação como um processo terapêutico, tá? Eu não conheço nenhuma outra. Eu conheço algumas que agregam, né? Então, como que a gente pode chegar próximo desse equilíbrio? Além do processo terapêutico, do entendimento. Quando eu falo processo terapêutico, eu falo de autoconhecimento, eu falo de auto-reconhecimento, é a gente se reconhecer, é a gente saber quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas fortalezas e respeitar isso. E sorrir dos nossos defeitos, tá? Defeito não é falta de caráter, tá, gente? Tem uma coisa bem diferente aí. Rir dos nossos defeitos, ok? Então, como é que eu posso utilizar a natureza ao nosso favor aí para a gente alcançar o equilíbrio? Chegou uma parte que é muito cheia de folclore, é muito cheia de mito, tá? O que é natureza? Tudo que é natural, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha querida prima Verônica, ela tem uma marca chamada Diverô Mandalas. Olha aqui que coisa linda, gente. Vocês conseguem ver? Deixa eu botar assim para vocês verem. Isso aqui é uma mandala de cura. O que é mandala de cura? Ah, essa mandala vai te curar? Não, nada cura a gente que não seja a gente mesmo, tá? Essa mandala aqui, ela representa os 7 chakras. Então, os chakras começam na cor vermelha, na cor alaranjada, na cor amarela, verde, azul clara, azul escura, roxa e branca, que aqui está representado pelo dourado, que é a iluminação, tá? Todos esses comportamentos que eu disse para vocês aqui, cada um está relacionado a uma cor. A cor é da natureza. Nós, homens inteligentes, que imitamos as cores. Transformamos em tinta, transformamos em lápis, mas as cores são da natureza. Então, através da cromoterapia, que é a ciência que estuda as cores, a gente consegue sim fazer uma conexão com esses pontos, mas eu tenho que querer transformar, tá? Se eu tenho medo, se eu tenho muitos pesadelos, eu vou conectar aqui com a parte roxa e vou dizer, a partir de hoje, eu não aceito mais pesadelo na minha vida, tá? Se eu tenho dependência emocional, se eu sou aquela pessoa doente, eu vou aqui no verde e vou dizer, a partir de agora, eu decido na minha vida que eu não vou depender mais de ninguém. Falo isso 50 mil vezes se for necessário, porque eu preciso transformar aqui. Vocês acham mesmo que é a mandala que transforma? Não é a mandala que transforma, mas é a mandala que faz a gente conectar, como tem gente que conecta com vela, tem gente que conecta com flores, tem gente que conecta com Jesus Cristo, enfim, a gente precisa conectar com alguma coisa. Então, ó, Diverô, essa aqui é a minha mais nova mandala, eu tenho aquela mandala lá, olha que linda essa aqui, gente, tô fazendo propaganda mesmo. Olha que linda essa aqui é totalmente relacionada à cura do nosso chakra coronário, do nosso chakra cardíaco, do nosso chakra laríngeo e do nosso chakra frontal. Ou seja, se a gente for interpretar isso, a gente vai dizer o quê? Eu vou curar minhas dores emocionais, vou enxergar a verdade da forma como ela é, vou ter uma conexão com o divino que está dentro de mim e vou ser feliz. É isso que essa mandala diz. Tá? Então, Diverô aceita encomendas, tá, gente? Depois vocês pesquisem aí Diverô no Instagram. Depois eu vou postar a foto dessas mandalas, vou explicar o significado e vou botar o contato dela lá, tá? É muito interessante a gente ter mandala,
Espera aí que elas vão cair. É muito interessante a gente ter mandala para utilizar no processo de cromoterapia. Não é só um enfeite, não. Porque, de novo, conexão. Outro ponto que é muito maravilhoso, que eu vou trazer aqui para vocês, né? Por que é muito maravilhoso? Vocês sabem quanto tempo demora por um cristal se transformar em cristal? São milhares e milhares de anos. Então, o quanto que se tem de energia numa pedra dessa. E cada cristal, né? A natureza é perfeita. Cada cristal consegue se relacionar com esses pontos dos nossos chakras. Eu falei aí num post que quem tivesse um cristal quartzo rosa ou quartzo verde, que trouxesse para a live para a gente falar sobre. Por quê? O nosso chakra cardíaco, tá? Ele tá em cima do nosso coração, em cima um pouquinho do nosso coração, que na verdade é pela glândula timo, tá? E a glândula timo é responsável pela conexão das emoções. Então, as emoções que saem do nosso cérebro, né, que estão ali no cérebro, na parte límbica, vêm direto para o coração através das emoções. Por que os problemas cardíacos são todos relacionados com as emoções? Porque a conexão é direta, né? Então, quem tiver um quartzo rosa ou um quartzo verde, vocês podem energizar. O que é energizar? É sentir a energia deles. Nada mais justo do que colocá-los no sol, na luz do luar, trazê-los para vocês e colocarem as pedrinhas onde vocês desejarem. O chakra verde, que é o coração, o chakra rosa também é o coração, é o cardíaco. Coloquem a pedrinha ali, tá? E pesquisem sobre o chakra, façam o que vocês acharem melhor, mas bota a pedrinha ali e prometam para vocês mesmo, tá? Prometam para vocês mesmo que vocês não vão mais passar por aquilo. A partir de hoje eu decreto que eu não vou mais passar por isso, aquilo, outro. A cura tá aqui. Tá aqui. Nós somos seres humanos autocuráveis. A terapia é um canal para que vocês alcancem essa inteligência. A natureza é outro canal para que vocês entendam e faça acontecer isso dentro de vocês, tá? As ervas têm uma representatividade. Algumas pessoas aqui receberam, né, um sabonete de ervas que eu pedi para fazer para entregar de Natal. Alguns clientes meus ainda não receberam porque a gente faz online, mas está guardadinho, né? Então, gente, o sabonete de erva, ele representa muita coisa, porque cada erva tem uma representatividade. Mas não é a erva. Eu acho engraçado que tem gente que pega, depois eu vou falar de incenso, eu trago esse exemplo. Não é a erva, tá, que vai fazer a transformação em vocês, não. É aqui, ó, é a nossa cabeça. Não adianta pegar uma erva que representa prosperidade. Tô tomando banho lá. Cara, a erva já representa prosperidade, ela não precisa de nada. Quem precisa de transformação é a gente. Tá guardado, Jonemar, o seu tá guardado. Quem precisa de transformação é a gente. Então, a intenção é nossa. Se eu quero prosperidade, vou tomar o banho lá com a erva relacionada à prosperidade. Se eu quero calma, vou tomar banho com a erva que representa calma. Aí tem gente que fala assim, ai, Tati, isso é macumba. Eu falo, querido, a macumba veio muito depois que a natureza, viu? Você precisa estudar mais. Erva é natural, é natureza. Tudo que é natureza faz bem. Um banho de mar renova as nossas energias. Tá? Não estou falando de religião, não tem relação. Eles fazem correlações. Mas não é porque é erva que é da macumba, não, que é do espiritismo, não. Vamos parar com isso. Erva é da natureza, cristal é da natureza. Incenso são elementos extraídos da natureza. Que mesma forma, um incenso não é para a gente acender e deixar ele queimar lá por si só. Se ele está queimando por si só, ele só está trazendo cheiro para o local. De novo, tudo que a gente utiliza precisa ter uma intenção.
Porque a transformação acontece aqui. E como a vida é feita de escolhas, sou eu quem vou escolher se eu quero viver na linha da suavidade, na linha da beleza, na beleza natural das coisas, nas coisas simples da vida, ou se eu vou viver me preocupando com problemas que não são meus, tentando resolver o problema dos outros, tentando ajudar as pessoas. Eu tô aqui, mas eu só ajudo quem me pede e eu vou avaliar se aquela ajuda de fato é necessária, porque tem ajuda que a gente impede o processo de evolução do outro. Ai, Tati, que egoísmo. Não é egoísmo, entendam como vocês quiserem. É um processo de evolução que é individual e a outra pessoa precisa crescer também. É só isso. E se não quiser falar comigo mais, problema, porque eu sei que tá ali só por interesse. Tá? Então, gente, essa live aqui de retrospectiva emocional, ela tem o objetivo de fazer a gente observar se os nossos comportamentos estão levando a gente para uma linha de amor ou para uma linha de dor, tá? Então, os 5 comportamentos que nos afastam da lei do amor, do equilíbrio, é manter a ilusão de que a gente é capaz de mudar as pessoas, acreditar que a gente veio para o mundo para sofrer, ter dificuldade em dizer não, valorizar a opinião das pessoas que não conhecem a nossa luta e se fazer de vítima ou de pessoa boazinha. Então, se vocês estiverem dentro desses 5 comportamentos, que existem vários outros, mas se vocês estiverem dentro desses 5 comportamentos, isso já justifica que vocês precisam de ajuda, porque vocês estão construindo uma linha de estresse contínua, de estresse nocivo. Isso traz doenças emocionais, além daqueles comportamentos que eu citei no decorrer da live, tá, gente? Então, o que eu gostaria de trazer para você, e eu trouxe, foram essas informações que fazem com que a gente faça uma viagem por dentro da gente e perceba onde é que eu estou amarrando o meu burro. Se eu estou indo para o lado bom ou para o lado nocivo. A gente precisa amarrar o nosso burrinho na sombra. A gente precisa viver leve. A gente precisa viver feliz. Tá? Então, a partir de agora, eu peço a gentileza que vocês olhem para dentro de vocês mesmos. Façam uma retrospectiva do que vocês vêm vivendo até hoje. Avaliem de fato se vocês estão vivendo numa vida leve ou numa vida cheia de preocupações. Porque preocupação traz o estresse é nocivo, causa doenças emocionais e talvez essas doenças nos levem para um caminho sem retorno. As doenças emocionais levam à morte, tá? Então, antes que vocês morram emocionalmente, busquem ajuda, busquem viver uma vida mais leve, vira essa chave. Nós não nascemos para ser infelizes. Nós nascemos para ser feliz, evoluir e servir a humanidade. Servir a humanidade não é ser capacho dela, é oferecer para a humanidade o que a gente tem de melhor e cobrar por isso, tá, gente? Porque se a gente paga para aprender, a gente tem que receber em troca disso, sim. Vamos parar com essa coisa de fazer as coisas de graça para os outros, porque a gente trava a roda da nossa prosperidade. Tá bom, gente? Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos. Boas festas também. Carol, vou mandar mensagem, tá? Quero que vocês me digam se essa live fez sentido para vocês. Juliana, vai ficar gravado, tá, minha querida? Pode ficar tranquilo. Se essa live fez sentido para vocês, o que vocês acharam? Gostaria que vocês comentassem aqui, né? Porque é muito importante que a gente consiga tirar de uma live, né, um aprendizado, porque assim, eu sempre digo que é uma grande oportunidade. Amém, Jonimara, que Deus te abençoe também. A gente precisa tirar de uma live, de um conteúdo, uma mudança na nossa vida. A gente precisa observar a gente de dentro e tendo esse presente aqui, né, porque live terapêutica é um presente, né, tendo esse presente aqui, gente, ouçam novamente, peguem papelzinho, anotem, faz post-it, bota no espelho, faz alguma coisa. A partir de hoje, eu decido viver tranquilamente.
Eu decido viver sem preocupações. Bota isso, escreve em qualquer lugar, tá, gente? Então, olha, eu desejo para vocês uma vida de paz, de luz, de amor e de leveza, tá? Não acredito de jeito nenhum num Deus que castigue, num Deus que vá punir a gente, não acredito. Só acredito nas consequências dos nossos atos, tá? Mariana disse que está muito, muito feliz de ter retornado ao processo. Ano que vem será de muito aprendizado e evolução. Sim, tenha certeza, Mariana. O processo de aprendizado, de autoconhecimento é maravilhoso, viu? A Érica disse, apenas uma consulta, já me sinto uma outra pessoa. Muito obrigado. É isso aí, Érica. A gente ensina a ferramenta de transformação e quem pega aquela ferramenta e aplica na vida se transforma de verdade. Eu tenho muitos e muitos clientes que se transformaram, tá? Em janeiro a gente se encontra, tá tudo certo pra gente. E então, gente, eu termino o atendimento no dia 23, né? Hoje eu precisei atender devido à quinta-feira que eu não vou trabalhar e só retorno na primeira terça-feira de janeiro. Vou ficar 3 dias, dia 28, 29 e 30, sem acesso ao celular, porque a gente também precisa fazer um detox da tecnologia, tá? Estarei na praia com meu filho, fiquem calmos, num lugar meio que deserto, sem quase ninguém por perto, por causa da Covid, mas eu estarei fazendo detox, então 28, 29 e 30 não vou falar ao telefone, tá? Não vou atender, não vou fazer nada, meu telefone vai ficar desligado simplesmente assim. E volto a falar no dia 31 de janeiro, falar, né? Mas trabalhar mesmo no dia 4. Tá certo, gente? Então, um grande abraço. Eu amo fazer live, eu amo estar aqui com vocês, eu sinto todo mundo conectado, eu sinto cada um aqui juntinho comigo, né? Silvana nova por aqui, suas palavras foram muito importantes. Obrigada, Silvana, pela presença. Então eu sinto a conexão de cada um porque a minha maior inteligência é a relação com pessoas. Então aqui eu tô realizada. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês existirem, muito obrigada por vocês estarem tentando evoluir, porque eu também estou tentando. Então, um grande beijo e a gente se vê no próximo ano. Fui!